Olá, estamos mais uma vez aqui na nossa série de aulas a respeito das equações do segundo grau. Já vimos em aulas anteriores o que é uma equação do segundo grau, como escrever uma equação na forma reduzida, resolução de equações completas, resolução de equações incompletas. E hoje nós vamos abordar um tema a respeito das relações entre os coeficientes de uma equação do segundo grau e a soma e o produto de suas raízes. Então, portanto, relações entre os coeficientes, a soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Sabemos que, para calcularmos as raízes de uma equação completa ou até mesmo as equações incompletas, podemos resolver através da fórmula de Bhaskara, que é esta fórmula que colocaremos aqui no quadro. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, chamado discriminante da equação, que determina a quantidade de raízes. Só para lembrarmos, se delta for menor que zero, a equação não possui raízes reais. Se delta for zero, teremos uma única equação, uma única raiz real, ou uma raiz dupla, duas raízes iguais. E se delta for maior que zero, a equação terá duas raízes reais diferentes. Nós vamos falar sobre as relações entre os coeficientes e a soma e o produto das raízes. Mas que produto e que soma das raízes? A soma nada mais é do que o valor de x1 mais o valor de x2, que nós iremos representar por S de soma. O produto, na realidade, é o produto de x1 vezes o x2, que representaremos pela letra P de produto. Portanto, quem são o x1 e quem são os valores de x1 e x2 em uma equação? Nós vamos determinar x1 e x2 através da fórmula resolutiva. Porém, nós vamos generalizar essas relações da soma e o produto com as raízes da equação. Nós vamos pegar uma equação genérica, uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, e vamos calcular a soma e o produto das raízes dessa equação. Sabemos que o valor de x é determinado por menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X corresponde a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Portanto, eu terei que x1 é igual a menos b, menos raiz de delta sobre 2a. E o x2, menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Portanto, se nós fizermos a soma de x1 com x2, eu terei que a soma será x1, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2a, adicionado a menos b, mais raiz de delta sobre 2a. Estou somando o x1 com o x2. Em uma soma de frações com denominadores iguais, nós repetimos o denominador e somamos os numeradores. Portanto, eu tenho menos b, menos raiz de delta. Esse sinal aditivo não altera nada nesses sinais. Menos b, mais raiz de delta. Juntando aqui os termos semelhantes, menos b com menos b vai dar menos 2b.
Menos raiz de delta com mais raiz de delta vai dar 0. São números opostos. Tudo isto dividido por 2a. Portanto, a soma entre as raízes x1 e x2 será menos 2b sobre 2a. Podemos simplificar esse 2 com este 2, dividindo ambos os termos por 2. A soma é menos b sobre a. Portanto, determinamos a soma a partir dos seus coeficientes, os coeficientes a, b e c da equação. Então, a soma de x1 mais x2 será menos b sobre a. Definimos aí, portanto, uma fórmula para representarmos a soma entre as raízes, ou seja, x1 mais x2 é menos b sobre a. Da mesma forma, podemos fazer para o produto, um produto das raízes, o produto de x1 vezes x2. Sabemos que x1 e x2, na forma genérica, na fórmula de Bhaskara, corresponde a esses dois valores aqui. Portanto, o produto x1 vezes x2 será menos b menos raiz de delta sobre 2a vezes menos b mais raiz de delta sobre 2a. Estou multiplicando duas frações. Para multiplicar frações, nós multiplicamos numerador por numerador e denominador pelo denominador. Portanto, o produto será menos b menos raiz de delta vezes menos b mais raiz de delta. Tudo isso sobre 2a vezes 2a. Resolvendo o produto no numerador, eu tenho um produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Esse produto nada mais é do que o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tudo isso sobre 2a vezes 2a vai dar 4a ao quadrado. Resolvendo esses quadrados, menos b elevado ao quadrado dá b ao quadrado. Menos raiz de delta ao quadrado vai ser menos delta. Tudo isso sobre 4a ao quadrado. Nós sabemos que delta equivale a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo delta por b ao quadrado menos 4ac, isso aqui vale b ao quadrado menos 4ac, eu vou ter que o produto é igual a b ao quadrado menos o valor de delta, b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Portanto, o produto equivale a b ao quadrado menos b ao quadrado, o oposto de menos mais 4ac, dividido por 4a ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, eu tenho b ao quadrado menos b ao quadrado vai dar 0. Soma de números opostos é 0. Sobrou 4ac dividido por 4a ao quadrado. Portanto, o produto é 4ac sobre 4a ao quadrado. Simplificando, 4 dividido por 4 dá 1. A sobre a ao quadrado, posso simplificar 1a deste com 1 dos a's ali embaixo. Então, o resultado do produto, c dividido por a. Portanto, o produto entre as raízes de uma equação do segundo grau
será C sobre A. Então, nós sabemos agora que quando eu somo x1 mais x2, o resultado é menos B sobre A. E quando eu faço o produto de x1 vezes x2, o resultado é C sobre A. Determinamos ali a fórmula da soma e do produto das raízes de uma equação do segundo grau. Posso também representar a soma por S e o produto por P. A soma das raízes, menos B sobre A. O produto das raízes, C sobre A. Portanto, são duas novas fórmulas nas equações do segundo grau, que é a fórmula da soma e do produto das raízes de uma equação do segundo grau. E para que serve isso? E muitas vezes a soma e o produto ela pode facilitar a resolução de uma questão. Nós vamos colocar aqui alguns exemplos que envolvem soma e produto de raízes. Eu vou estar vamos colocar um exemplo. Exemplos. Determine a soma e o produto das raízes da equação 3x² menos 8x mais 3 igual a 0. Quero encontrar qual é a soma e qual é o produto das raízes desta equação. Uma das alternativas seria resolver delta, depois substituir na fórmula de Bhaskara, achar quem é x1, quem é x2, somar esses dois valores e multiplicar os dois valores encontrados. Ou podemos simplesmente fazer o seguinte: eu quero determinar a soma e o produto das raízes. Eu sei que a soma de x1 mais x2 é menos B sobre A. Sabemos que o produto das raízes, x1 vezes x2, é C sobre A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação dada no problema e ver quem é A, quem é B, quem é C. Então ali eu terei 3x² menos 8x mais 3 igual a 0. Nós sabemos que o A vale 3, o B menos 8 e o C vale 3. Ou seja, a equação dada, eu identifico facilmente quem é A, quem é B e quem é C. A vale 3, B vale menos 8 e C vale 3. O que eu faço agora? Substituo na fórmula. Eu sei que a soma das raízes é menos B sobre A. Ou seja, a soma será menos B menos 8 sobre o valor de A. Então, na realidade, o oposto de menos 8, mais 8 sobre 3. Ou seja, quando eu faço a soma de x1 mais x2, o resultado é 8 terços. Portanto, calculei a soma das raízes sem precisar conhecer as raízes, apenas observando os coeficientes A, B e C. A mesma coisa vou fazer para o produto. Nós sabemos que A vale 3, B vale menos 8 e C vale 3.
O produto é C sobre A, ou seja, o produto das raízes é o valor de C, 3, sobre o valor de A, que é 3. 3 dividido por 3 é 1, portanto, o produto é 1. Sabemos que quando multiplicamos o x1 vezes o x2, o resultado é 1. Portanto, definimos nesta situação problema os valores da soma e do produto das raízes, ou seja, a soma vale 8/3 e o produto vale 1. Definimos quem é a soma e quem é o produto das raízes. Bem mais fácil do que termos o trabalho de resolver toda a equação. Descobrir o valor de delta, resolver Bhaskara, né? Muitas das vezes os resultados são fracionários ou irracionais e dessa forma torna-se o trabalho menor, é mais rápido. Ou seja, só substituir o B e o A na fórmula da soma e o C e o A na fórmula do produto. A, B e C são os coeficientes da equação. Vamos agora para um segundo exemplo. Exemplo 2. Sabendo-se que 2 é Sabendo-se que 2 é raiz da equação x² mais 4x menos 12, determine a outra raiz. Nós conhecemos ali uma raiz e preciso encontrar a outra. Muito simples. Posso utilizar aí a fórmula da soma ou do produto para determinar essa raiz sem resolver a fórmula de Bhaskara. O que eu posso fazer? Primeiro passo, quem é A, quem é B e quem é C? A vale 1, B vale 4 e C vale menos 12. Uma das raízes, que eu vou chamar de x1, vale 2. E x2 eu estou procurando. Eu quero saber quem é x2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui a fórmula da soma. S é igual a menos B sobre A. Ou seja, x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. A soma das raízes é menos B sobre A. Substituindo valores, x1 vale 2. O x2 eu não sei quem é, eu vou deixar representado apenas por x, que é igual a menos o valor de B, menos 4, dividido por A, que é 1. Terei que 2 mais x é igual a menos 4. Passando 2, menos 4 dividido por 1 é menos 4. Passando 2 para o segundo membro da equação, aqui eu tenho a equação do primeiro grau, eu terei que x
é igual a menos 4 menos 2. Menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. Portanto, chegamos à conclusão que o valor de x é menos 6. O x está representando o x2. Então, sabendo que 2 é raiz da equação x² mais 4x menos 12, determine a outra raiz, ou seja, a outra raiz é menos 6. Portanto, encontramos a outra raiz. Nós não tivemos o trabalho de resolver o discriminante e a fórmula de Bhaskara. Foi apenas o trabalho de substituir os coeficientes B e A na fórmula da soma e, através de uma equação simples do primeiro grau, determinamos o valor de x2. Então, esta aula de hoje é uma aula que nós falamos justamente sobre a soma e o produto das raízes, a relação que existe essas duas operações com os coeficientes A, B e C. Então, são duas fórmulas que precisam ser gravadas. A soma das raízes equivale a menos B sobre A. E o produto das raízes equivale a C sobre A. A soma menos B sobre A e o produto C sobre A. Inclusive, essas duas fórmulas, elas facilitam a resolução de diversas equações do segundo grau de forma simples, prática. A gente consegue resolver equações do segundo grau apenas na nossa mente, sem fazer grandes cálculos, apenas através da soma e produto das raízes. Isso nós veremos em aulas mais à frente. Então, portanto, esse vídeo é importante, vocês façam anotações necessárias, reveja a parte do vídeo, se for necessário, e teremos atividades sobre esse assunto para serem resolvidas também. Até a nossa próxima aula.